Olá, pessoal! Vamos lá para o quarto exercício resolvido da nossa aula 2. A gente vai fazer um exercício que trabalha o que nós aprendemos sobre resistores em série e resistores em paralelo. Vamos resolver o problema de avaliação 3.1, que nos diz, para o circuito mostrado, determine a tensão V, que é essa tensão marcada aqui no desenho, com o terminal positivo na parte superior, B, a potência fornecida ao circuito pela fonte de corrente e C, a potência dissipada no resistor de 10 ohms. Para resolver a letra A, primeiro a gente vai encontrar quem é a resistência equivalente desse conjunto de resistores e depois nós vamos utilizar a lei de Ohm, V igual a RI. Então, a gente sempre começa pela parte mais distante do circuito. A gente vai começar aqui por esse resistor de 6 ohms e pelo resistor de 10 ohms. Esses resistores, como vocês podem ver, eles estão em série. Então, a gente vai encontrar a primeira resistência equivalente como sendo 6 mais 10, 16 ohms. Então, esses dois resistores aqui foram substituídos por essa resistência equivalente. Agora, a gente ficou com essa resistência REC1 em paralelo com essa resistência de 64 ohms. Então, a gente pode encontrar uma resistência REC2 que faça a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo. Então, a gente vai ter que o REC2 é igual à resistência de 64 ohms em paralelo com a resistência REC1, usando aquela fórmula que a gente utiliza quando nós temos dois resistores em paralelo, 64 vezes 16 dividido por 64 mais 16 igual a 12,8 ohms. E a gente substituiu esses dois resistores pelo nosso REC2. E agora a gente tem o REC2 em série com um resistor de 7,2 ohms. Então, é só a gente somar o REC2 com um resistor de 7,2 e vamos ter um REC3. Então, a gente tem aqui o REC3 igual ao resistor de 7,2 mais o resistor, a resistência equivalente REC2 igual a 20. A gente substituiu esses dois resistores em série por um único resistor REC3. E mais uma vez, a gente encontrou um resistor equivalente REC3 em paralelo com essa resistência de 30 ohms. A gente vai substituir essas duas resistências por uma única resistência equivalente. Calculando o equivalente dessas duas resistências em paralelo, a gente tem REC4 igual o equivalente do resistor de 30 ohms em paralelo com o resistor equivalente REC3, 12 ohms. E a gente ficou com essa última figura aqui, a fonte de 5 amperes e a resistência REC4. Para a gente encontrar quem é essa tensão V, essa tensão V aqui em cima é a mesma tensão V aqui, certo? Quando a gente utiliza a lei de Ohm e usa V igual a RI, a gente está aplicando a lei de Ohm sobre o resistor. Então, essa corrente de 5 amperes, ela sai da fonte e ela passa pelo resistor nesse sentido. Então, ela está indo de cima para baixo nesse resistor. Ela está indo no sentido da queda da tensão V. Então, a gente vai usar V igual a RI positivo. Então, aqui nós temos V igual a corrente de 5 amperes, a corrente da fonte de 5 amperes, vezes o valor da resistência equivalente 4. A gente vai ter V igual a 5 vezes 12, então 5 amperes da fonte, e os 12 ohms da resistência equivalente de 4 amperes, igual a 60 volts. Legal, resolvemos a letra A da questão. Agora a gente precisa resolver a letra B. A letra B pede a potência fornecida ao circuito pela fonte de corrente. A gente já sabe qual é a corrente e a gente também já sabe qual é a tensão nos terminais dessa fonte. Então, a gente pode fazer a potência igual a tensão vezes a corrente. Sendo que essa corrente ela está indo no sentido de elevação da tensão quando a gente olha para a fonte. Então, essa corrente está indo do terminal mais negativo da fonte para o terminal mais positivo da fonte. Por isso, a gente vai fazer P igual a menos V vezes I. Então, a gente vai ter P igual a menos a corrente da fonte vezes a tensão nos terminais da fonte.
A gente vai ter P igual a menos 5 vezes 60, que é igual a menos 300 watts. Ou seja, essa fonte está fornecendo ao circuito 300 watts. Copiei aqui embaixo os resultados que a gente encontrou no slide anterior para ficar mais fácil da gente continuar resolvendo esse exercício. E agora só falta a gente encontrar o resultado para a letra C, que pede a potência dissipada no resistor de 10 ohms. Já que a gente tem o valor dessa resistência, 10 ohms, a gente só precisa encontrar a queda de tensão nessa resistência para fazer potência igual a tensão ao quadrado sobre a resistência, ou a corrente para fazer potência igual a R vezes a corrente ao quadrado. A gente vai optar por encontrar a corrente. Então, a corrente sobre esse resistor de 10 ohms vai ser igual à corrente sobre o resistor de 6 ohms, já que elas estão em série. E também vai ser igual à corrente sobre o equivalente dos dois, certo? E qual é a corrente nesse resistor equivalente REC1? A corrente aqui vai ser igual à queda de tensão sobre esse resistor dividido pelo valor desse resistor. Então, a gente tem aqui que a corrente no resistor de 10 ohms é igual à corrente no resistor equivalente 1, que é igual à queda de tensão nesse resistor equivalente dividido pelo valor dessa resistência equivalente. Mas quem é essa queda de tensão nesse resistor equivalente REC1? Bom, vamos olhar para cá. A queda de tensão conjunta no resistor de 6 ohms e no resistor de 10 ohms é igual à queda de tensão nesse resistor de 64 ohms, já que o resistor equivalente de 6 ohms e de 10 ohms está em paralelo com o resistor de 64 ohms. Esse valor aqui, essa queda de tensão, é a queda de tensão no resistor equivalente. Então, essa queda de tensão é igual a essa queda de tensão, e ela também é a mesma queda de tensão do resistor equivalente desse conjunto todo. Esse conjunto todo, como vocês lembram do slide anterior, é igual à resistência equivalente 2. E a gente tem essa queda de tensão V, que é a queda de tensão nesse resistor de 30 ohms, que também é a tensão sobre os terminais da fonte que a gente encontrou na letra A. E essa tensão V, ela vai ser igual ao somatório da queda de tensão nesse resistor de 7,2 ohms com a queda de tensão desse resistor equivalente REC2. Então, a gente tem que esse V, que a queda de tensão nesse equivalente 1, ele vai ser igual a V menos a queda de tensão no resistor de 7,2 ohms. Então, a gente pode calcular aqui. Essa corrente no resistor de 10 ohms, ela vai ser igual a queda de tensão sobre o equivalente 1 dividido pelo valor do resistor equivalente 1, que é igual a tensão V menos a queda de tensão no resistor de 7,2 ohms dividido pelo equivalente 1. Mas quem é essa queda de tensão nesse resistor de 7,2 ohms? Para encontrar ele, eu vou ter que encontrar qual é a corrente sobre esse resistor, para poder fazer a queda de tensão sobre ele igual ao valor dessa resistência vezes a corrente. E quem é a corrente I de 7,2? A corrente I desse resistor de 7,2. A corrente sobre ele vai ser igual à corrente sobre o resistor equivalente 2, já que os dois estão em série. E vai ser a mesma corrente que a corrente sobre REC3, já que REC3 é o equivalente desses dois resistores em série. Então, a gente pode calcular quem é a corrente sobre REC3. E a corrente de REC3 é fácil de calcular, porque ela vai ser igual à queda de tensão sobre REC3 dividido por REC3. E essa queda de tensão é a mesma queda de tensão que a queda de tensão no resistor de 30 ohms, que é o nosso V. Então, a gente vem aqui
e vai calcular quem é essa corrente de 7,2, que é igual à corrente do equivalente 3, que é igual a tensão V, dividido pelo resistor equivalente 3. Então, a gente tem o V 60 volts, que a gente encontrou no slide anterior. A gente tem o nosso REC equivalente, que a gente também, o REC 3 equivalente, que a gente também encontrou no slide anterior, que é 20 ohms. Então, a gente tem que essa corrente no resistor de 7,2 é igual a 3 amperes. Só a gente pegar esse valor aqui e substituir aqui em cima. Então, a gente vai ter que I10 é igual a tensão, a queda de tensão V, que é 60 volts, menos o valor da resistência de 7,2 vezes a corrente sobre essa resistência, então 7,2 vezes 3, dividido pelo valor da resistência equivalente 1, que é 16. Isso vai dar 2,4 amperes. E agora que a gente já tem o valor dessa resistência, agora que a gente já tem o valor dessa corrente sobre essa resistência, fica fácil. Só a gente encontrar qual é a potência sobre esse resistor de 10 ohms. E a potência é só fazer P igual a R I ao quadrado. R, o valor da resistência de 10 ohms, e I, essa corrente que a gente calculou sobre o resistor de 10 ohms. Então, P é igual a corrente no resistor de 10 ohms ao quadrado, vezes a resistência, que é igual a 57,6 watts. Resolvemos mais um exercício para a aula 2 e vamos lá para mais um vídeo de resolução de exercício para fixar bem o que a gente aprendeu na teoria.